Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Professora Josélia, Oi? quando você fala desses períodos do pré, trânsito e pós-operatório, a gente estudou isso na psicologia e bioética, no competências gerais do profissional de enfermagem, né? E lá fala que a gente tem que prestar assistência à enfermagem no período pré, trans e pós-operatório. Isso aí, também. É porque, assim, as matérias, elas são todas umas continuidades. Então, assim, a gente precisa seguir, né, esse ritmo justamente por conta disso. É bom que vai lembrando, né? É exatamente isso. Essa é a finalidade. Então, vamos lá. Intraoperatório, né? É aquela que é do início até o final da anestesia, tá? Então, o paciente ele entrou dentro do centro cirúrgico, foi anestesiado, realizou o procedimento cirúrgico, fechou o procedimento cirúrgico, espera esse efeito anestésico o quê? Passar. Então, eu dou como intraoperatório, tá? Recuperação pós-anestésica, do momento da alta do paciente da sala até a sua sala de recuperação pós-anestésica. Ou seja, é do momento em que ele sai do centro cirúrgico, ele vai lá para a sua salinha de RPA, tá? Porque essa salinha de RPA é onde ele pode ter alguma complicação ou não. Então, eu fico aguardando o paciente ali durante 30 minutos, aí sim ele é encaminhado para o quarto. Quando ele é encaminhado para o quarto, eu dou como um pós-operatório imediato. O que vai considerar esse pós-operatório imediato é o seguinte, é determinada as horas. Então, eu classifico como pós-operatório imediato até as 48 horas. Mesmo que ele esteja em casa, tá? Não completando essas 48 horas, mesmo assim, eu classifico esse meu paciente como pós-operatório imediato. Entenderam? Alguma dúvida? Sobre assistência perioperatória. Então, nós temos pré-operatório, né, imediato, que é da véspera, tá, da cirurgia. Transoperatória, quando o paciente ele é recebido dentro do centro cirúrgico e vai até a sua salinha de recuperação pós-anestésica. O intraoperatório, do início da anestesia até o final da anestesia. A recuperação pós-anestésica é da alta da sala, né, quando ele sai da sala de operação, e vai lá para aquela salinha de recuperação pós-anestésica, com a qual ele fica durante 30 minutos. E o pós-operatório imediato é quando ele sai dessa sala pós-anestésica e vai para o quarto, que pode levar até 48 horas, ele estando dentro do hospital ou não. O que vale como pós-operatório imediato são as suas horas, 48 horas, ok? Foi? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Alguém perguntou, né, sobre as relações da equipe, né? Qual é a função aí da circulante, o que faz, o que não faz. O que faz, o que não faz. Então, procedimento em relação à equipe médica e instrumentadora da equipe cirúrgica. Então, a gente está falando das atribuições do circulante, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, tá? Então, a circulante, ela deve controlar e organizar os pijamas privativos, são aqueles pijamas que são colocados tanto nos cirurgiões, tá? Então, tem que ter diversos tamanhos, P, M, G, GG, Extra G. Eita, Thalila! Isso pega, hein? Tá igual fez agora igual um leão, chega, virou de lado. Auxiliar, né, a equipe médica é relacionado às suas salas, que são colocadas, né, nas suas respectivas salas, sala 1, 2, 3 ou 4, ou através, né, das salas identificadas como cirúrgicas, ortopedia, neurológica e assim sucessivamente, tá? Tá lindo, Catarina, seus caixos. Auxiliar a abrir os materiais solicitados pela instrumentadora. Então, vocês estão aqui, mas eu vejo tudo, tá? Continuo vendo tudo, tá?
auxiliar abrindo os materiais solicitados pela instrumentadora, tá? Mas, né, auxiliar a colocar os materiais na mesa de maio ou na mesa auxiliar. Tá vendo? A Tarina foi abrir a boca. Ai, essa porra pega. A circulante ainda tem as seguintes funções, tá? Funcionar acesso venoso periférico, montar, né, os soros. Tem o soro fisiológico, soro glicosado, ringue lactado. Então, para cada equipe cirúrgica, ele vai montar aí um soro diferenciado, tá? A gente costumava dizer que quando era a equipe do Dr. Bruno, a gente sabia que ele gostava de ringue lactado, quando era cirurgia de adenomidalectomia, tá? Era soro glicosado, e assim a gente vai conhecendo as equipes que tipo de soro eles gostam, tá? Auxiliar na anestesiologia, tá? No caso, são os anestesistas, na indução da manutenção da anestesia. Geralmente, ele pede quando é colocada uma máscarazinha e você só segura. Você só segura. Quando você segura, ele só vai abrir o tubo para poder entubar. Por que ele pede para você segurar ali? Porque o paciente está ok, em ventilação, ele está em suporte ventilatório. Então, para poder ele não ficar segurando o tempo todo, ele acaba entubando e ele só pede para você segurar aquela máscara enquanto ele abre o tubo e acaba entubando o paciente. Só nesse momento, tá? Ou administrar alguma medicação que ele acaba pedindo. Prepara a medicação tal, você prepara a medicação e você administra, tá? Auxiliar a equipe cirúrgica no posicionamento do paciente. Então, é quando ele vem de fora, dependendo do local que vai ser realizada a cirurgia, dorsal, ventral, ginecológica, genipeitoral. Então, você coloca o paciente de acordo com esse procedimento cirúrgico. Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica, geralmente é para poder, a instrumentadora, ela segura o capote, o cirurgião, ele encaixa os braços, só que aí precisa amarrar, e a gente acaba amarrando também esse capote. Auxiliar na paramentação é isso, tá? Auxiliar na antisepsia, na área operatória. Então, num local, né, que vai ter aquela incisão, aquela abertura que será realizado o procedimento cirúrgico, é necessário a gente fazer uma antisepsia, que é com clorexidina de germante. Então, a gente acaba higienizando aquela partezinha ali. Depois, a instrumentadora, ela vem, passa a clorexidina alcoólica para o cirurgião, enfim, fazer a sua incisão, tá? E colocar a placa de bisturi. Eu até esqueci de mostrar para vocês. A placa de bisturi é isso aqui, é o que vai evitar, né, o sangramento, é o que faz uma coagulação, tá? Então, ó, é essa plaquinha aqui, ó, onde é colocado, tá? Ou pode colocar na escápula do paciente ou na panturrilha, tá? A probabilidade de colocar nas costas do paciente que é próximo à escápula, a probabilidade talvez de surgir ali uma queimadura é muito maior, porque entra em contato com o líquido, que é a clorexidina alcoólica, na hora que a instrumentadora passa. Como esse bisturi elétrico, ele é... Professora, não está saindo som. Não entendi. Não está saindo o meu som? Para mim está saindo normal, professora. Deve ser a internet dela. É, deve ser. Porque a voz dela também está falhando. Oi? Eu estou ouvindo. A voz dela também está falhando. Então, vê se na internet, que o pessoal não está falhando. É só comigo isso, gente? Não estou ouvindo nada. Para mim tá perfeito. Aí, viu? Não é minha internet não, hein? Tá igual a minha semana passada. É. Então, vamos lá. Então, o bisturi elétrico, né, é uma placa, né, desprezível que ela é colocada sobre a pele do paciente. Então, quando ela cola e é passada esse clorexidina alcoólica, ele é ligado na rede elétrica. Então, quando o cirurgião ele vai fazer uma cauterização naqueles vasos que continuam ainda sangrando, pode levar o quê? Uma queimadura até de 2º ou 3º grau. Por isso que é importante a gente colocar sempre essa placa desprezível no local correto, tá? Por conta disso. Se na criança a gente colocar na escápula, a probabilidade, se ele for realizar uma hérnia, uma fimose, a probabilidade de ter uma queimadura é muito maior.
Então, por isso que nas crianças a gente acaba colocando na panturrilha. Nos adultos, dependendo da cirurgia, aí sim é colocado na escápula, tá? Vamos lá. A circulante ainda tem as seguintes funções: avisar o paciente no término, né, do procedimento cirúrgico. Oi, seu João, já acabou seu procedimento cirúrgico, né? Já está lá naquela salinha lá de RPA e a gente sinaliza para ele que ele já vai para o quarto, tá? Retirar os equipamentos, campos sujos e molhados que estão sobre o paciente. Então, isso quem tira é a gente, não são o pessoal da limpeza, somos nós que retiramos, tá, do paciente. Colocar o paciente em uma posição, né, desejada pelo cirurgião, então vai depender do procedimento cirúrgico. Lembra aquelas posições que vocês aprenderam lá em fundamentos? São essas posições que são colocadas também na hora de realizar o procedimento cirúrgico. Por isso a importância de vocês saberem as posições, tá? Remover a placa despressiva do gerador eletrocirúrgico, foi o que eu acabei de explicar para vocês agora. Cobrir e aquecer e promover conforto do paciente na mesa cirúrgica. Por mais que ele esteja com aquele colchão térmico, eu tirei aqueles tecidos sujos do paciente, eu preciso manter esse paciente sempre o quê? Aquecido, porque ele sente muito frio pós as cirurgias, por conta das medicações. Então, é importante a gente manter esse paciente sempre aquecido, tá? Cadê onde eu parei? Fazer anotações de enfermagem em ordem do prontuário. O que seria isso? É quando eu sinalizo para a minha equipe, né, para a equipe que está lá fora, como é que aquele paciente ele está saindo? Com acesso venoso, com curativo limpo e seco, sem dreno, tá? O soro fisiológico, o soro glicosado que está sendo infundido no paciente. Então, isso tudo eu relato também ali na minha ordem, né, do prontuário. Então, eu coloco como que esse paciente está saindo, aonde é que está esse curativo, tá? Se ele está com catéter vesical de demora, se ele está com dreno de tórax, se ele está com acesso venoso. Então, tudo isso eu sinalizo, tá? Além de eu verbalizar, tá? Eu escrevo também no prontuário do paciente. Completar a ficha de débito é aquilo que está faltando, tá? Ou pode ser o nome completo, ou pode ser data de nascimento, tá? Ou é algum papel relacionado ao plano de saúde. Então, tudo isso tem que ser verificado. Avisar o enfermeiro da recuperação pós-anestésica, que ela é conhecida como RPA, ou unidade de terapia intensiva, as condições que o paciente se encontra. Lembra quando eu falei para vocês que o paciente ele precisa ficar nessa salinha de RPA? Se ele teve alguma complicação, precisa ser o quê? Falado. Então, a gente comunica sobre isso que aconteceu com aquele paciente lá na salinha de RPA. Por isso que ele é encaminhado para a salinha de terapia, unidade de terapia intensivas, que são as UTIs ou CTI, tá? Transportar o paciente à RPA e à sua unidade de origem de acordo com a rotina do centro cirúrgico. Bom, realizou a cirurgia, ele vai para a salinha de RPA. Não teve nenhum tipo de complicação, ele volta, né, para sua origem, que é onde? O seu quarto, tá? Teve alguma complicação, não conseguiu estabilizar, é onde ele vai para a unidade de terapia intensiva. E avisar a equipe da higiene para limpar o centro cirúrgico, tá? É importante, entre uma cirurgia e outra, é necessário se fazer uma limpeza que vocês vão saber já já. Gente, a Renata está colocando aqui que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo, não estão? Eu estou. Estamos, capitão. Sim. Então, ó, Perfeito. aqui ó, é uma fotinha, tá? Da salinha de RPA, tá? O que nós temos lá na pediatria. Tá vendo? Ó, nós temos a saída de gases. Aqui nós temos duas salinhas de RPA, porque lá nós temos duas salas. Então, por nós termos duas salas, é necessário se ter duas salinhas de RPA, tá? Então, aqui eu tenho uma maca, tá? Ô, Renata, eu acredito que seja o seu som, porque até quando você ativa o seu som, começa a ficar chiando, tá? Então, ó, aqui eu tenho o monitor, tá? Dos dois lados. A gente só fica aqui, ó, com alguns equipamentos para poder, caso necessite, fazer uma reintubação do paciente. Então, aqui eu tenho um ambur. Aqui embaixo é uma maleta preta cheia de medicações que são específicas para poder reverter aí
essa possível complicação que esse paciente ele possa ter, tá? Então, aqui a gente tem as duas macas, mas essa salinha de RPA é dentro do próprio centro cirúrgico, tá? É ali dentro mesmo. Aconteceu alguma coisa, fica tudo muito próximo, tá bom? Alguma dúvida? Professor, eu tenho. Fala, Por professor. exemplo, o pessoal sai a equipe, está na cirurgia, vai para a UTI e depois vai para o quarto. A equipe de enfermagem é sempre a mesma ou muda? Não, cada setor tem uma equipe diferenciada. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho no centro cirúrgico junto com você. Quem está falando? Deilson. Deilson. Deilson, tá aí você trabalhando no centro cirúrgico. Lá na unidade de terapia intensiva, tá a Marciele e a Jéssica como enfermeira. Na emergência, tá a Sebastiana e a Severina. Para cada setor de um hospital, tem uns profissionais que estão atuando ali dentro. É igual dentro de onde você trabalha. Tem os seus seguranças, né, que é onde vocês fazem a ronda. Tem aqueles que fazem a ronda dentro da unidade e assim sucessivamente. Então, para cada setor, né, de uma unidade hospitalar, existe os profissionais que atuam ali dentro. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, ele sempre se comunica, por exemplo, se gerar uma dúvida com o paciente, tem no protocolo tudo escrito, tudo certinho, mas se gerar uma dúvida, pode verbalmente com a equipe tirar dúvida? Sim, sim, sim. Tudo é, por isso que eu falei para vocês. Lembram quando eu sinalizei aqui no início que eu preciso, além de eu verbalizar, aqui, ó, fazer anotações de enfermagem, ó, em ordem no prontuário. Foi o que eu falei para vocês. Além de eu verbalizar, trocar informações, eu preciso relatar o que aconteceu com o paciente. Lembram na hora que eu falei disso aqui, ó? O que acontece? Agora, eu esqueci de falar, esqueci de anotar, né? Quando ele foi transferido para um outro setor, está acontecendo algo diferente, a gente se comunica. Gente, aconteceu isso mesmo, porque está acontecendo isso, isso e isso. O que está acontecendo? Então, a gente pergunta para o cirurgião, ou pergunta para a equipe, né? Que o primeiro setor que ele foi qual? O centro cirúrgico. O que aconteceu ali dentro do centro cirúrgico que não está sendo relatado por estar acontecendo isso? Então, a gente se comunica assim, tá? Entendi. Foi? Alguma dúvida mais? Não, minha não. Show. Então, ó, aí como eu finalizei no final aqui com vocês falando da limpeza, tá? Avisar a equipe da higiene para limpar o centro cirúrgico, a gente entra com os tipos de limpezas que são realizadas dentro do centro cirúrgico, tá? Como que são feitas essas limpezas? Vou finalizar aqui o som, porque tem alguém que está com o som chiando a beça. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Então, ó, são consideradas 4 etapas, né, da limpeza do centro cirúrgico. Quais são elas? Tem aquela limpeza que ela é preparatória, tá? Se ela é pré, ela é antes. Então, antes de realizar o procedimento cirúrgico, é realizado esta limpeza. Então, é antes do início das cirurgias, programada daquele dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou receber alguém na minha casa amanhã. Hoje, eu vou dar aquela limpeza na casa para receber a visita no dia seguinte. Só que ainda a gente vai falar assim, não repara a bagunça não, tu se matou o dia todo para limpar a casa. Ainda diz isso para ela, tá? Então, a limpeza preparatória é aquela que é realizada antes do paciente chegar. Entenderam? Foi? Sim. A limpeza operatória, ela é realizada durante o procedimento cirúrgico. Como assim, professora? Está se realizando o procedimento cirúrgico, só que aí muitas das vezes isso acontece quando as cirurgias elas são muito longas, né? 3, 4, 5 horas de cirurgias.
e acaba utilizando muita compressas, muito campo, tá? Troca de luva e a lixeira acaba ficando muito cheia ou muitas das vezes caem secreções no chão, tá? Para não ter risco de queda, as meninas da limpeza vão lá e fazem essa limpeza. Então, ó, a limpeza operatória é aquela que está ainda em andamento do procedimento cirúrgico e a menina vai lá e faz a limpeza, tira aquele grosso. É igual a gente está fazendo comida, para poder não juntar muita louça, o que a gente faz? A gente lava. Então, eu estou fazendo comida e estou lavando louça. Entenderam? A limpeza operatória. Sim. A limpeza concorrente, ela já é diferente. Ela já é executada no término da cirurgia. Então, ó, acabou o procedimento cirúrgico, eu preciso limpar, as meninas precisam limpar o centro cirúrgico. Acabou o churrasquinho na nossa casa, no dia de domingo, ó, o que a gente vai fazer? Vamos tirar aquele grosso para na segunda-feira não ter muita coisa para fazer. Então, a limpeza concorrente, ela é exatamente isso. Cada término de cada cirurgia é realizado esta limpeza. É diferente da limpeza terminal, que é conhecida como diária ou periódica. Essa limpeza terminal é aquela que é realizada, o que acontece? Depois da última cirurgias programadas, tá? No decorrer do dia, tá? É como se fosse uma faxina. Eu não escolho, a cada 15 dias alguém vai e limpa a sua casa porque está muito suja, correto? Então, eu estou fazendo uma faxina, tá? Então, no término de cada cirurgia, né, que está programada daquele dia ali, acabou a última cirurgia. A menina vai lá e dá aquela caprichada. Entenderam? Foi? Alguma dúvida? Não. Então tá. Tranquilo. Professora, Oi? no caso, professora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi. No caso, quem faz essas limpezas são as meninas da SG, né? Aham, foi o que eu expliquei anteriormente, né? Existe uma equipe específica para poder se trabalhar dentro do centro. Gente, quem tá falando que é meio robô? Eu acho que é Renato, o áudio dela tá muito ruim. Caraca. Renata, eu Ok. não consegui te ouvir, se foi você que falou. Eu não tava conseguindo nem ouvir. Oi. Eu não estou conseguindo te ouvir, Renata. Eu acho que o áudio que tá ruim. Eu continuo não te ouvindo. A internet dela deve estar ruim. Olha, eu vou continuar a aula porque eu não estou conseguindo ouvir a Renata, Tá ruim. tá? Ok. Pode ir. Então, vamos lá. Agora a gente passa, né, para a fase, né, das classificações das cirurgias. Então, assim, cada coisa que acontece, né, vamos supor, eu programei uma cirurgia, ela é chamada de cirurgias o quê? Eletivas. Ela foi marcada, ela foi programada, tá? Então, eu classifico ela como o quê? Eletiva. Tem aquelas cirurgias de emergência, que é aquela qual? Que é imediata, é na hora, ela não pode esperar. E tem as cirurgias de urgência, é aquela que pode aguardar de 24 a 48 horas. Então, como são classificadas essas cirurgias? Eletiva, urgência e emergência. Eletiva, ela é programada. Eu estou programando para poder fazer algo em mim, correto? A cirurgia de urgência são aquelas que podem esperar um pouco, tá? Então, vamos botar aí, exemplo, acidente de moto, acabou fraturando aí a clavícula e ela fica no hospital aguardando ser submetida a uma cirurgia. Mas a gente sabe que, na real, muitas das vezes, essas cirurgias de urgência, elas levam dias, semanas, meses, tá?
e muitas das vezes o paciente ele continua internado, né, em antibiótico terapia para poder não ter risco de infecção, ou muitas das vezes mandam para casa e quando tem vaga volta para esse hospital, tá? Isso são classificados como cirurgia de urgência, lembrando que isso não poderia estar acontecendo, que o ideal de uma urgência e emergência é de 24 a 48 horas. E que, na realidade, isso acaba se estendendo muito tempo, né? Tanto horas e depois acaba sendo aí dias, meses, tá ok? Na rede pública, tá? A cirurgia de emergência é aquela que é imediata, pá! Ela não pode aguardar, ela não pode esperar. Entenderam? A classificação das cirurgias. Isso é muito importante, é um IPC aí para a vida, tá? Bom, as cirurgias elas podem ser classificadas de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico. Prestem atenção. Uma é a classificação das cirurgias: eletiva, urgência e emergência. A outra é de acordo com a classificação com a finalidade de tratamento. É diferente. Então, eu vou ter uma cirurgia curativa, que o objetivo dela é corrigir a doença, devolvendo a saúde a esse paciente. Vamos botar ali como uma apendicectomia, igual tá lá embaixo, tá? Ele está com o apêndice aí supurado, tá? Tem risco de infecção. Quando tira esse apêndice, né? O paciente, ele fica o quê? Bem. Professora, eu não estou te escutando. Oi? Quem mais não está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Eu também. Tá, é bom você ter esse stand-by, porque eu sei que o problema não é com a minha internet, tá bom? Então, fico feliz por isso, tá? Ô, professor, eu acho que o Zoom hoje está cheio de graça. O áudio tá muito baixo, eu não consegui ouvir. O Zoom, acho que hoje está cheio de graça. Ah, tá. Eu acho que é muita gente usando, né, ao mesmo tempo, acho que acabou ocasionando isso, né? É. Então, vamos lá, tá? Então, a cirurgia curativa é aquela que está tirando o mal e está devolvendo o quê? A vida, a saúde para esse paciente. Entenderam? Já a cirurgia paliativa, a finalidade dela é uma busca, né, de alternativa, poder aliviar aquele mal, mas ela não cura o quê? A doença, tá? Vamos dar exemplo aí, até mesmo um câncer, né? Quando ele é maligno. Muitas das vezes ele está em determinado órgão, mas ele acabou se ramificando para um outro órgão. Então, eu tiro o que está ali danificando, mas ele está em outro lugar. Então, ele acaba o quê? Eu estou tirando aquele poder não piorar, mas ele acaba sendo ramificado em outro órgão. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo, né? Com a finalidade dela é diminuir aquilo ali, mas, porém, continua ali com a doença. Aqui está a gastrostomia, né? O que seria isso? É quando o paciente, muitas das vezes, ele não consegue se alimentar ou evacuar, né? Por conta do intestino e acaba tendo um outro suporte, né? Uma outra oferta. Então, acaba se utilizando desta forma, tá? Eu estou usando como paliativo. Não tem essa solução, mas tem esta solução. Entenderam? Alguma? Sim. Então, vamos lá. Cirurgia diagnóstica. Qual é o objetivo, tá? É ajudar no esclarecimento da doença, tá? E é como se fosse uma biópsia. Para eu poder fechar o meu diagnóstico, eu preciso fazer, tá? O quê? Um exame complementar. Então, o diagnóstico justamente o quê? É isso. É onde eu faço para poder fechar o diagnóstico desse paciente. Então, o objetivo da cirurgia diagnóstica, né, é tirar ou abrir para poder ver o que está acontecendo. Então, assim consegue-se fechar o diagnóstico de determinada doença. Entenderam? Já a cirurgia reparadora, ela tá o quê? Ela tá reparando algum dano que aconteceu. Então, com o seu próprio músculo, né, acaba se fazendo um reparo
aonde foi danificado, né? Aqui está como exemplo de quê? Enxerto, né? Quando se tem uma queimadura aí de 4º grau e muitas das vezes teve perda de músculo, se tira de um lugar onde tem maior concentração de músculo e acaba colocando naquele local ali onde foi danificado. Entenderam? Então, ela está reparando um dano que aconteceu numa outra parte do corpo do indivíduo. Foi? A reconstrutora, cosmética, plástica, é para os fins de quê? Embelezamento, tá? Nariz, mama, tá? Vestido. Meu sonho. E assim sucessivamente. Entenderam? Professora, lá na cirurgia diagnóstica, esse laparotomia é o mesmo que biópsia? É a laparotomia exploradora. Vamos botar um exemplo. Tem alguma coisa relacionada ao meu coração. Então, precisa se ver o que está acontecendo. É onde se abre, né? A laparotomia, ela é na direção do tórax, no meio do tórax, para poder ver o que está acontecendo dentro. Tá, obrigada. Tá? São aquelas pessoas que a gente olha e vê aquela cicatriz grandona no meio do tórax. É aquilo ali. Aquilo ali foi uma cirurgia, laparotomia, tá? Tá bom, obrigada. Gente, eu vou fazer aqui a chamada rapidinho, porque o nosso tempo está perdendo de novo. Luci. Presente. Ana. Joyce. Qual ano? Ana Beatriz. Eu. Marciele. Oi. Deixa eu só atrapalhar um pouquinho. Só para avisar os alunos que as aulas estão sendo gravadas. Então, que a gente precisa colocar uma roupinha mais adequada para assistir as lives. Tá? Eu estou entrando em todos os grupos para avisar, né? Porque em algum momento vocês abrem o vídeo, né? E eu preciso estar vestida adequadamente para isso. Não precisa ser a blusa da escola, mas tem que ser uma blusinha de meia manga, né? Uma blusinha mais tampadinha, ok? Obrigada, professora Josélia. Nada, Mary. Então, vamos lá. Paulo Henrique. João Pedro. Presente, professor. Vanessa. Eu. Brenda. Cláudio Júnior. Presente. Daniele Bernardes. Presente. Elaine Ramos. Felipe Shoa. Cassiane. Eu, professora. Fernanda Almeida. Gabriele Lima. Eu, professora. Isabela. Eu. Janice. Professora. Oi. Fernanda Almeida tá aqui. Eu não consegui desativar o som. Sim, Chuchu. Minha amiga, aí pode falar pra gente, não. Professora, eu também tô, porque eu não tava escutando. Eu saí e entrei de novo. Quem tá falando? Evelyn Adão. Eu nem chamei a Evelyn Adão ainda. É porque eu falou Fernanda, eu falei, já passou do E. Não, porque eu tô saindo e entrando. Eu tô indo pela lista de chamada que tá aqui dos participantes. É porque eu saí e entrei de novo, porque não tava pegando o meu áudio. Tá. Tô 3 vezes assim. Quem é o iPhone aí, ó? Marília. Eu, professora. É a Carla? Lohane. A Lohane. Marília, presente. Nosso amigo, hein, Marília? Oi? Nosso amigo, hein? Tá. Leandro. Ai, eu amigo também. É muita coisa. Nossa. Eu fiz ele levar o CD da Celina Borges para assinar para mim autografar. Você acredita nisso? Semana passada, eu perdi 2 com ele. Um foi de picada de aranha, aí no domingo ele de infarto. Nossa.
É uma aptidão. Era Era uma muito- pessoa ímpar. Ele era muito gente boa. Mas Deus sabe o que faz, né? Precisava dele lá. Precisava. Priscila Conceição. Presente, professor. Priscila Lima. Presente. Thaís Lemos. Professora, aqui. Renata Vitorino. Tainá Ohana. Thaís Rosa. Thalila. Thaís Rosa, presente. Presente, professora. Vanessa Lira. Tá conseguindo me ouvir, professora? Agora? De novo, professora. É porque o nome samba aqui. Adriane Vanessa Vitória. tá aqui. Quem é Adriane Vitória? Os alunos Adriane novos que Vitória. entraram, fala Olha para a mim o Vitória. nome. Joicimara Lopes Ribeiro Santiago. Joicimara. Lopes Ribeiro Santiago. Tu era de terça? Ah, não, eu achei que você estava falando dos que entraram e saíram de novo. Não, teu nome de ACB, mulher. Os alunos tá. novos. Professora Janice tá aqui, hein? Sim, eu sei. Professora, não chamou meu nome? também. Aqui tá ventando o mundo onde eu moro, a luz tá indo e voltando. Ô, professora, você não fala meu nome, não, hein? Caterine. Professora, Juliana da Silva. Oi? Juliana da Silva. Sim, gente, eu tô vendo. Tô aqui, hein? Tô aqui. Evelyn. Eu também, professor. Eu tô aqui, professora. Wenderson. Mas já gravou a voz. Souza, Juliana Nunes, Caterine Cristina. Presente. Deilson. Eu. Como é que não tá? Hã? Tá dando essa volta, Maria. O que tá dando a volta? O moleque tá agarrado na aeronave. Caô, viado. Agarrou na aeronave? Ativa seu som. Que isso, gente? Quem eu não chamei? Professora. Rosilene. Eu. Rosilene. Professora, você não me chamou, chamou. não, professora. Fala o nome. Também. Nome? Jair. Gabriela Aragão. Carla, falei. Carla de Freitas. Ah, tá. Jair. Gabriela Aragão. Professora, a senhora não me chamou, não. Quem? Valesca. Falei sim, Valesca. Estava perto do Wenderson. Professora. Não escutei, não. Tava geral falando. Não chamou o meu, não, professora. Lara, eu não chamei, não. Que Meu é Lara. Lara não tava, não, Lara. Professora, Adriana de Souza. A primeira? Não, Adriana de Lara, eu disse aqui no coisa que apareceu agora, o seu nome. Professora, já ganhei presença? Ah, tá. Gente, todos estão aqui apresentados os nomes, tá? Eu quero saber aqueles que eu não chamei, que se inseriram na turma. Professora. Jair. Eu também. O nosso tempo vai bem acabar, o Zoom vai desligar na nossa carocha. Professora. Oi! A senhora, meu nome tá na chamada? Adriane tá. Você é Adriana ou Adriane? Adriana de Souza. É tu mesmo, mulher. Tá aqui já. E eu, professora? Eu quem? Lohane. Tá sim, Lohane. Você não é do iPhone? Isso. Isso. Professora. Ô, professora. Oi, Renata. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Meire entrou aí e falou sobre a aula sendo gravada. Essa aula é gravada só pra gente da turma, né?